A automação nos ajuda a criar crachás, malas direta, cartas padrão, elementos padrão e repetíveis. Então é bacana a gente utilizá-lo, mas a gente vai ter que ter um embasamento agora primeiro para a criação e trabalho com o documento e depois posteriormente a aplicação. Então vamos começar. Automação, como foi chamado durante muitas versões ainda em design, hoje se chama mesclagem de dados. É como se fosse uma mala direta que você gostaria de criar para fazer, às vezes, um crachá, um panfleto, uma carta, aonde tem várias constantes, ou seja, às vezes um texto constante, uma imagem, uma formatação, mas tem ali um nome que muda, um valor, uma referência ou até uma foto. Então, para fazê-lo, a gente vai seguir os seguintes passos. Vou fazer aqui um novo documento. É importante para funcionar, aqui já vem a primeira dica, para dar certo tem que ser uma página, ok? Porque, como eu disse, aqui a gente estará criando um padrão, algo constante com algumas variáveis. Então, isso se faz em apenas uma página, raros os casos isso em design, esse é um deles, né? Vou pedir aqui só uma sangria, para seguir o nosso padrão legal de trabalhar, e o resto, assim, dentro desse padrão, A4, uma coluna e tudo mais, ok? Bom, feito isso, eu vou fazer aqui, por exemplo, crachás, tá? Para a gente poder ver como é que funciona. Então, não vou levar em conta a margem, então vou vir aqui em Layout, Margens e Colunas, e vou remover aqui a margem. E eu quero dividir essa folha aqui para caber, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 10 crachás desse. Então, eu vou vir aqui no menu Layout, Criar Guias, e vou fazer aqui, por exemplo, 4 linhas e 2 colunas. E o espaçamento entre eles, 0, tá? Baseado na página e ok. Então aí, tem o espaço para 8 crachás. A gente vem e cria o padrão do crachá que a gente quer, né? Então, vou vir aqui e vou desenhar um fundo. Tá? Deixa com a linha de contorno, mesmo que seja a mais fininha de todas, só para a gente saber aonde recortar depois de imprimir, né? Só para ter a delimitação mesmo. Daí eu vou escolher aqui uma cor de preenchimento, num tom pastel assim. E vou começar a criar aqui os elementos do crachá. Digamos que ele vai ter uma foto da pessoa. Depois vai ter também uma caixa de texto. Ó, não clique aqui dentro porque está virado nessa bolinha, ó, e daí ele vai acabar transformando esse retângulo em caixa de texto. Então eu vou desenhar a caixa aqui fora. E agora eu vou trazer lá para dentro. Ok? E vou pintar essa caixa de texto de branco. Vou colocar, vamos ver, um canto arredondado, então menu objeto, opções de canto. Vou escolher aqui um arredondado, dar algum valor a isso. Então tá assim, vou dar também uma sombra. Então, vou clicar aqui para atribuir efeito de sombra. Se eu quiser personalizá-lo, eu venho aqui, como a gente já havia aprendido antes. Então eu quero ela um pouco mais fraca. Tá? Então eu vou dar W para a gente ver, ó, tá? Ficou assim. E, bom, então aqui vai estar o nome da pessoa, eu vou colocar aqui também cargo e data de admissão, tá? Então, vou colocar uma outra caixa aqui, vou redimensioná-la. Segurando o Alt pressionado, né, para duplicar, e uma outra aqui. Aí eu vou fazer uma mini caixa de texto escrito daí, então, função, e uma outra cópia aqui embaixo falando admissão.
tá? Então, tá aqui o padrão para ser utilizado. Vou colocar sombra nessa caixa aqui também, nessa área da imagem. Ainda não está aparecendo porque ainda não tem a imagem, né? Mas aparecerá. Bom, feito isso, então a gente já tem o nosso padrão. É importante que você confira de que esse layout aqui desse crachá não invadiu nem um pouquinho a área do lado, ou seja, está bem dentro dessa linha azul. Se invadir um pixel que seja, aí agora não vai fazer um do lado do outro, não vai caber, não vai dar certo. Então confira, faça esse padrão, desenvolva dessa forma, e agora a gente vai fazer a utilização do mesclagem de dados para unir uma coisa com a outra, tá? Primeira coisa que a gente vai precisar é assim, a gente vai precisar de um arquivo de texto. Deixa eu salvar esse arquivo aqui do InDesign. Vou chamá-lo de automação. E a gente vai precisar de um arquivo TXT com as informações dos funcionários. Por que não, Diego? Eu venho aqui e escrevo dentro de cada um disso aqui, as informações de cada funcionário. Porque você pode ter 300, 1.000, 2.000 funcionários para fazer isso, daria muito trabalho. Então, geralmente, olha como é que funciona o processo. Lá no RH, no Departamento de Recursos Humanos, tem um sistema particular e você, quando o programador faz sistemas, ele geralmente dá a possibilidade da pessoa exportar as informações lá do banco de dados num formato de TXT separado por vírgula. Ficaria mais ou menos assim. Então, ele seria semelhante a um arquivo como esse, depois de exportado, a gente chama de formato CSV, Comma Separated Value, ou seja, valores separados por vírgula. Então, na primeira linha, geralmente tem a definição do que é que vem aqui embaixo, né, como se fosse uma tabela, e daí aqui as informações mesmo, né, nomes, funções, datas de admissão. E quando tem arroba, assim, não é necessário ter imagem, lógico, né? Mas se você quiser que tenha imagem, então na primeira linha, para funcionar nesse banco de dados, tem que ter esse arroba, e daí a palavra que você quiser para definir o que vai vir. Então isso aqui quer dizer que vem uma imagem. Então tá tudo preparado, tá tudo prontinho, tudo ajustado, e na próxima aula, então, vamos fazer acontecer.